Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo, né, dos três pilares que formam a humanidade e a história até o presente, nós falamos do pilar político, depois nós falamos do pilar espiritual, para alguns religioso, para mim, pilar espiritual, e agora vamos falar do pilar financeiro. Bom, nós aprendemos e temos na nossa consciência, a maior parte das pessoas, que o tempo ele é uma linha linear, né? Que começou de algum lugar, discutível para alguns, né? E que vai até o infinito, ou talvez, quem sabe, tenha aí um desfecho final. Hoje estamos aqui, então, em 2020, ou seja, pensamento de tempo linear. Porém, há um equívoco bruto, o equívoco brutal e rasteiro, que na verdade o tempo ele não é linear. O tempo ele é cíclico. E o tempo não é possível contá-lo, porque são ciclos de acontecimentos que se repetem. Isso está dentro do contexto do pilar financeiro que eu vou trazer para vocês, tá ok? Bom, então vamos dar continuidade, depois nós retomamos sobre o tempo. A base primária do conhecimento da economia é que a economia mundial, ela na sua história, e ela é fundamentada em três pilares. No pilar primário, do setor primário, depois no pilar setor secundário e o terciário, setor terciário. Sendo que esse setor terciário, vocês podem observar que eu coloquei nome de países aqui, ó. No setor primário eu coloquei o Brasil, no setor secundário eu coloquei Estados Unidos e China. Só que no setor terciário eu não coloquei nenhum país, porque aqui é o setor prestador de serviço, que depende única e exclusivamente do desenvolvimento do setor secundário e consequentemente do setor primário. Porém, hoje o foco mundial do pilar financeiro no mundo está no setor secundário, porque é onde acontece a transformação da matéria e é criado então produtos finais que têm um maior índice de valor agregado, certo? Por isso que eu coloquei um sifão aqui, que é um dinheiro, aqui já dois dinheiros e aqui um dinheiro, porque aqui dentro do setor secundário está o local onde tem o maior número de valor agregado, inclusive da mão de obra, certo? Que está aqui fundamentada dentro do setor terciário, certo? Bom, porém, olhando na perspectiva econômica mundial, verificando por países, o Brasil é o setor primário. Por quê? Porque ele tem como característica o setor do agronegócio, ou seja, a produção de todos os alimentos que vêm da terra, e inclusive espaço tanto para a criação de proteína animal através de carnes, como também de outras frutas como a laranja e de legumes e etc e tal, ok? Todo esse primeiro degrau, todo esse material econômico é exportado e tem como base o setor secundário, que hoje está em disputa entre Estados Unidos, o primeiro país, a primeira economia mundial, e China, a maior economia mundial. E essa disputa está cerrada, porém, de tempos em tempos, através de ciclos de acontecimentos, o mundo é obrigado a dar um reset. E ele não tem como se desenvolver, porque nós já atingimos um teto financeiro e de desenvolvimento econômico, a não ser fazer base no setor primário para depois retomar para o setor secundário. Logo, nem os Estados Unidos da América vai continuar sendo o primeiro país do mundo na economia, nem a China passará os Estados Unidos sendo o primeiro país de economia mundial, se não voltar esse degrau para o setor primário, aonde vai colocar nos próximos anos, nas próximas décadas, o Brasil como top mundial. Estou dizendo isso baseado num ciclo.
Logo, para eu identificar um ciclo hoje, não adianta eu ir no computador, não adianta eu conversar com meu papai, com a minha mamãe, com meu vovô, porque o tempo de cíclico de vida deles é muito curto para que nós conseguimos ter um conceito que o ciclo já está se fechando para mais uma retomada, ok? Mas existe no mundo um livro antigo, o livro mais antigo do mundo, que existem relatos ao qual se assemelha a esse pensamento econômico e gráfico moderno, ao qual prova que isso não mudou até os dias de hoje. Ok? Vou mostrar aqui para vocês e vou fazer uma recomendação. Esse livro, naturalmente, um livro, né, que nós conhecemos e aprendemos a chamar de Bíblia, que na verdade é um livro escrito por israelitas, ou seja, escrito pelo povo hebreu. E nesse livro existe um ciclo, um exemplo cíclico, agro, que está aqui nessa história, que está em Gênesis, recomendo a leitura, Gênesis, no capítulo 37, em diante, a história de José no Egito. Recomendo que vocês leiam todo o processo de José no Egito e façam uma reflexão façam uma reflexão do agronegócio da época e contextualize com o que está começando a acontecer agora com o nosso país. Nem esse vai permanecer, nem esse vai passar para primeiro lugar no mundo, se não voltar um degrau e enriquecer a base mundial que é o agronegócio. Porque aqui, setor terciário, setor secundário principalmente e setor primário, existe nele o homem. E o homem vive sem celular, vive sem medicamento por um tempo, vive sem carro, sem avião e outros materiais de valor agregado. Porém, para que o setor secundário consiga produzir, ele precisa de mão de obra, e esses dois degraus, contextualizando com pessoas, porque mão de obra são pessoas, tem que se alimentar. E para se alimentar você precisa de terra, arroz, trigo, soja, milho, feijão, laranja, carne e território para plantio. Fiquem atentos com as movimentações dos inimigos do nosso país que estão tentando nos racionar aqui, ó. Porque eles só vão nos deixar ou vão tentar permitir a nossa expansão territorial no acúmulo dessa riqueza que dará base para o reset de ciclo que vai acontecer se eles estiverem no comando. E nessa luta, todo o capital reservado do setor secundário vai ter que começar a migrar para o setor primário para dar impulso para voltar a criar uma nova ordem mundial. Nesse recuo para o setor primário é a grande oportunidade e vai colocar o Brasil como o país principal de importância econômico, social e político no mundo. Se preparem, porque nesse ciclo vamos ver um país que tem as mesmas características desse homem que viveu na antiguidade, José. Leiam e me refutem se forem capazes.